turminha, beleza com vocês? Tudo joinha por aí? Eu sou o Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais. Estamos aqui para mais uma aula de arte, trabalhando com a linguagem da música. Hoje a gente vai ver umas coisas diferentes por aí. E para essa aula diferente, temos a nossa convidada especial, vinda da Universidade de Rockland Forever Shuberries de Música, professora Fran. Olá, professora. Olá, professor Adriano. Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, eu vim dessa faculdade que eu não sei pronunciar de música, Shuberries, mas Pronto, assim, tá bom. eu não sei muita coisa sobre música, não sei de onde o professor Adriano tirou essa ideia maluca, mas obrigada pelo convite, professor. Obrigado, professor. Eu vi no seu currículo a faculdade de Stanford Shuberries. Para essa aula de hoje, vamos lá primeiro, o nome da aula primeiro, né, professora? Antes de explicar, que é Elementos Musicais. EF04AR14. Então, pessoal do quinto ano, isso daí é uma aula de retomada, beleza? EF04AR14. Elementos musicais. Para a gente, assim, professora, a gente não está formando músicos aqui, mas a gente precisa ter uma noção, como todas as outras linguagens, até no seu componente de educação física, você não consegue formar um atleta ali, né? Mas tem que dar a base para ele ali, para depois seguir em frente. A gente aqui é a mesma coisa. Na música, a gente precisa saber de alguns elementos dela, para a gente não sair do vazio, não esquecer, não se perder na hora de fazer uma apresentação para a escola. E a gente vai começar com esses aqui. Elementos da linguagem musical. São elementos necessários para produzir uma música. Então a gente vai passar por intensidade, altura, duração, ritmo, melodia e timbre. Tudo nesses 5 minutos, professora. Mentira, 15. Mas a gente fala tanto aqui que vamos ver. Então, vamos lá, sem perder tempo. Bora. Intensidade. Intensidade. Este parâmetro se refere à possibilidade de um som ser forte ou fraco, considerando também suas infinitas variações progressiva ou regressiva. Então, a intensidade é aquilo lá, professora, quando o aluno está ouvindo a música alta e chega o pai, a tia, a avó e fala: abaixa esse volume! Não é o volume, é a intensidade. Então deveria falar, abaixa a intensidade? Isso, aí não sei se você vai baixar pedindo desse jeito, mas o correto é intensidade. Então a intensidade é aquilo que a gente fala que é o volume. Então tem que apagar isso daí de volume, porque em artes visuais tem outro significado também o volume. Na música, a intensidade é você tocar um instrumento mais fraco ou mais forte. Basicamente, resumindo, é isso daí. Então eu tenho aqui a nossa alfaia. Aí eu vou tocar bem fraquinho. Essa é a intensidade fraca. Essa é a intensidade forte. Forte, fraca. Quê? Hã? Não, é amanhã. Para você ver que a gente está com o ouvido em dia aqui, né? Então, intensidade. Outro elemento. Altura. Abaixa essa altura, menino. Não é para ficar sentada, professora, abaixar essa altura. A professora ouviu tanto, olha lá. Não é para ficar sentada, professora. Altura. Este parâmetro organiza os sons em toda a vasta gama que vai do grave ao agudo e vice-versa. Então, a altura na música é o grave e o agudo. Então, se alguém pedir, abaixa a altura dessa música, você vai ter que deixar essa música mais grave. Olha que doideira. A gente está vendo isso daqui, se vocês ficarem com a dúvida, depois é só voltar a aula. Então, a altura, a gente vai trabalhar sempre o grave e o agudo. Tá. Então, temos aqui, ó. É só a gente lembrar da altura, para não confundir. Já que a altura trabalha grave e agudo, olha o carrilhão aqui. O carrilhão, ele tem umas pecinhas do mais agudo para o mais grave. Então, olha só, aqui, no mais agudo,
para o mais grave. E olha a altura dessas pecinhas metálicas. Aqui a gente trabalha o agudo e o grave. Maior, grave, menor, agudo. Aqui nas nossas latinhas, a mesma coisa. A latinha maior, o som grave. Latinha menor, agudo. O que nós temos mais aqui? A árvore de sino. A árvore de sino também. O maior aqui é o grave. O menorzinho é o agudo. Então, é a altura. Ele é o maior, grave, menor, agudo. Então, sempre quando tiver escrito altura, a gente tem que lembrar que é grave e agudo. Tá. Outro elemento, duração. Este parâmetro nos auxilia a identificar o som no tempo. Resumidamente, podemos dizer que um som em toda a vasta gama pode ser longo ou curto, considerando também suas infinitas variações. Por que sempre tem essas infinitas variações? Porque não é só não é um grave, por exemplo, na altura, não é um grave fininho e um grave bem grossão e um agudo bem fininho. Tem as suas variações ali no meio. Legal. Por exemplo, a minha voz, ela é média comparado a um outro homem que tem a voz mais grave que a minha. Só que eu não tenho uma voz aguda que nem algum outro professor. O professor Joelso, por exemplo, o pessoal conhece. O professor Joelso fala... Não, ele não fala assim. Mas a voz dele é aguda. É que eu não sei imitar o professor Joelso. Então a voz dele é aguda. A minha é a média. Já o professor Seba já é mais grave. Uhum. Então, tem esses parâmetros. E o que a gente estava vendo agora? Duração. Duração, simples. É o tempo que dura a nota, é o tempo que dura o som que você emitiu com o instrumento. Você está lá numa banda. Você toca assim, bateria. Daqui é a bateria, professora, isso. Daqui é um gigado do baterista. Às vezes ele bate no prato, aí você ouve... Tsh. Se ele bater no prato e segurar, faz... Tsh, tsh. Então ele controla a duração do som ali. Vocês aí podem testar também, se tiver um amigo na igreja, uma bateria, pode ir lá sentar já tocando, não, mentira, pede permissão e veja como que é o som assim do prato. Então a duração, tem a duração longa, do, e a duração curta, go. Duração é isso aí, acho que tá simples. Outro elemento, ritmo, olha só o ritmo. Diferentes durações de sons que se organizam sobre as pulsações e os compassos. Entendeu, professora? Oi? Vamos ver. Ó, eu escrevi aqui, eu quero deixar mais simples ainda esse ritmo aqui. O ritmo, lembra na outra aula que você falou de pulsação, de marcação? Que a gente tem que ficar. Eu entendo que o ritmo é a união desses elementos que criam uma característica para uma música. Vamos deixar mais simples ainda. Ó. Você vai fazer uma marcação. Tá. Daqui não é o ritmo, é a marcação. É a pulsação, né? É pulsação. Que vai servir para marcar. Tá. Então é a pulsação. Exato. Faz a pulsação. Então a professora está fazendo a pulsação e agora eu vou fazer um ritmo. E aí eu vou fazer um ritmo de samba. Só que é o seguinte, a professora, ela ficou o tempo todo ali na pulsação. Sim. Eu comecei a inventar, teve até uma hora que eu dei uma enroscada aqui. Porque eu estava fazendo o ritmo. Eu estava pegando o ritmo, sabe? Essa pessoa não pegou o ritmo ainda dessa caminhada. Eu saí daquela sua marcação. Então, o ritmo é você... Porque você juntou um elemento... Uma intensidade diferente, com duração diferente para criar um ritmo. Isso, para criar um ritmo. Aí você fez uma marcação
que eu fiz o ritmo de samba. Mas você poderia ter feito uma marcação, se eu tivesse uma guitarra, eu ia fazer um rock. Sim. Que aí já é outro ritmo. Uhum. Eu fiz o ritmo de samba. Eu entrei aqui com o ritmo de samba. Legal. Então, o ritmo... Tem o ritmo de samba, de rock. O ritmo é aquilo que a gente diferencia, né? O estilo da música. É algo individual, né? Individual. Isso você daí é o ritmo. Olha para aquilo e você sabe do que se trata. Do que se trata aquela ouve música. Aquilo e sabe do que se trata. Isso. Isso é o ritmo. Temos... Pode deixar aí, professor. Quer tocar mais? Pode deixar aí no cantinho. A ideia é pesado. Melodia. Conjunto ou combinação de sons de diversas alturas dispostos numa ordem, no decorrer do tempo, de maneira a construir frases musicais. Melodia nada mais fazendo um resumo assim bem grosseiramente, é o conjunto de tudo, professora. Tá. De todos os elementos tocados direitinho. Então, assim, não adianta você saber tocar violão, aí chega outro professor ali tocar uma bateria, aí eu vou com o meu baixo aqui e toco de qualquer jeito. Não, não vai sair uma melodia. Tem que estar todo mundo... Tem que fluir, né? Tem fluir. que ser algo que combine. Que combine. Aí, para combinar, é o timbre, é a nota, é a duração, é o grave e o agudo. Então, tudo isso junto que a gente forma a melodia. Bem explicado, bem grosseiramente. Temos o nosso último elemento, que é o timbre. Timbre, este parâmetro reúne um conjunto de características e singularidades que nos permite identificar uma fonte sonora. Cada emissão sonora tem qualidades que lhe são próprias, aquilo que podemos chamar de identidade do som. Mas olha ali, essa parte aqui, vou até pegar uma marca texto, amarelo, característica e singularidade que nos permite identificar uma fonte sonora. Então, o timbre, além de tudo isso daí, de ser uma característica de cada pessoa, de cada instrumento, ele identifica a fonte sonora. Por exemplo, se eu apertar isso daqui, professora, que instrumento que é esse? O que pode ter feito isso? Uma buzina. Uma buzina. Só que assim, pelo som que a gente ouve, tá na cara que não é um tambor, né? Ah, sim, com certeza. Tá no ouvido, tá na cara. Tá no ouvido que não é um tambor. Por quê? Ele tem a sua própria fonte, né? Esse daqui é a fonte sonora. Porque assim, eu não sei, eu não sou músico, eu não sei que afinação tá essa corneta. Sim. Mas a gente tem aquele dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dependendo da afinação, se eu tocar um tambor, pode ser a mesma nota, mas o timbre é diferente, que é a fonte sonora. A identidade é diferente. A identidade é diferente. Professora, sugestão de atividade. Faça também o seu jogo da percepção usando objetos que produzam som. Isso daqui que a gente fez agora com a cornetinha aqui, você vai pegar objetos, peça para a outra pessoa adivinhar que som é esse. Beleza? Fácil, Beleza. né? Pega tambor, objetos que façam som e etc. A nossa avaliação, se você gostou, gostou e gostou. E se gostou mais ainda, avalie a gente aí. E é isso, professora. E é isso. Até a próxima, Vamos pessoal. embora? Tchau. Então, tchau, tchau.